Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Energia. O apóstolo Filipe tinha muitas qualidades. Dentre elas, a energia se destacava sobre as outras. Tinha ímpetos de tudo fazer com entusiasmo e com clareza. Filipe, antes de se encontrar com Cristo, viu nascer em seu coração um desejo ardente de conhecer a cordilheira Horebe, que guardava em seu seio, com destaque, o monte denominado Sinai, lugar sagrado que Deus escolhera para revelar a Moisés os 10 mandamentos. E Filipe, na sua impetuosidade de jovem, partiu para uma excursão com alguns companheiros de infância, a fim de sentir de perto o ambiente sagrado, onde o antigo legislador firmou os pés e recebeu do mundo espiritual as leis que governariam a tribo nascente que o esperava no deserto, escrava da casa de servidão do Egito. Nunca pensara Moisés que as leis promulgadas no elevado de Horebe iriam servir de leis universais, cuja força daria para mostrar ao mundo a justiça de Deus como o alicerce de todas as demais leis do mundo. Filipe chegou ao Sinai e logo demandou a subir com todo fervor. Foi daqui, foi dali. Os outros 2 companheiros desistiram e combinaram de esperá-lo embaixo. Filipe foi retomado de nova energia e rompeu o penhasco com fé, esperando satisfazer um antigo ideal de pisar onde pisara o grande profeta mais de 15 séculos antes. E foi o que fez. Quando chegou ao cimo do monte, sentiu uma emoção diferente. O ar parecia ter sido feito de pureza tal que somente os anjos poderiam respirá-lo. Dobrou os joelhos nas pedras, cujas saliências faziam mostrar as dificuldades e sacrifícios. As lágrimas borbulharam, sem muito esforço. E o anseio de orar a Deus surgiu-lhe na alma como por encanto. E foi o que fez. Como gratidão a tão nobre personagem que ali estivera, buscando dos céus o que poderia ser útil aos homens. Terminada a prece, Filipe, sentindo-se em outro plano de vida, escutou baixinho um hino de glória a Moisés, ainda pedindo aos homens que entendessem e praticassem as leis ali recebidas para a paz na terra e glória a Deus em toda a criação. Antes de terminar a oração, ouviu um sussurrar de asas e sentiu um aroma agradável penetrar em suas narinas, perfumando todo o seu corpo. Ao mesmo tempo, como que uma nuvem a brilhar, igual às estrelas, passou de mansinho em sua frente, desembarcando dela uma moça de porte esbelto, olhos como 2 astros a fitar Filipe, vestes luminosas que pareciam tingidas por raios de sol, lindos pés que se propunham a pisar igualmente nas farpas das pedras. A nuvem se condensou por força misteriosa que Filipe desconhecia e transformou-se em um lindo pano de fundo, aformoseando o Sinai. E do arpejo dos lábios da moça saiu uma melodia em forma de palavra na orquestração da natureza. A paz seja contigo, meu rapaz. Filipe, estático, somente movia a cabeça pensando: será que é Moisés? Será que é Ezequiel? Gabriel? Quem será, meu Deus? O anjo, todo complacente, sorriu para o jovem de Betsaida e falou com doçura: não sou o que pensas. Sou sim um filho de Deus, vivo e um enviado do grande profeta que teve a felicidade de lançar na terra
as sementes da justiça e mesmo do amor. Acho que deves ter glória por estares aqui, buscando inspiração para a tua vida que haverá de ser na disseminação da verdade. Na verdade te digo que o maior de todos os profetas já está na terra, que podes te orientar pelo profeta Isaías, que é o mais claro no seu roteiro. Cumpre-nos perguntar se estás preparado, porque haverás de segui-lo. Nós estamos trabalhando há muito com legiões por toda a terra, para que ele, o Messias prometido, seja conhecido de todos. Podes, meu filho, conhecer muita coisa. No entanto, necessário se faz que conheças a filosofia mais bonita do mundo, que é a sabedoria espiritual. Eu vou trabalhar mais um pouco por amor e sentir a alegria de cooperar com o maior mestre de todos os tempos que já está no reino da terra, e voltarei a este plano em forma de mulher para dar testemunho de algo que o meu coração diz ser necessário. Essa vontade tua de vir até aqui é motivada por força do passado, que no futuro saberás. Desce, meu filho, vai ao teu dever e não fala nada a ninguém do ocorrido contigo. Vai com Deus. E não te esqueças de que nunca estarás só na disseminação do bem. Estaremos juntos, não em poucos, mas em muitos. Somos legiões de estrelas que com aquele que está entre os homens completamos os céus. Filipe não se lembrava que estava de joelhos, de tanta emoção mesclada com felicidade. Suores embebiam todo o seu corpo. A fala não saía de modo a agradecer o evento espiritual, como se fosse um festival da verdade. Agradeceu pelo olhar humilde e terno aquela ave que estava prestes a voar para o infinito. E o anjo encerrou o encontro com o futuro apóstolo de Jesus, dizendo: vai com Deus, Filipe, que também estaremos lá, porque o nosso trabalho é fazer a vontade daquele que também enviou Moisés à terra, o Cristo de Deus. O painel quadro se desfez, envolvendo aquela personalidade divina em uma fumaça brilhante, e desapareceu rumo às estrelas. Filipe beijou o chão várias vezes e esqueceu-se do tempo que permaneceu ali. Quando resolveu descer, os companheiros já estavam preocupados, por fazer 2 dias que o filho de Betsaida subira. Filipe guardou o segredo no coração, meditando que só poderia conversar consigo mesmo sobre o assunto. Meu Deus, ela vai voltar em forma de mulher. Se ao menos eu pudesse conversar com os outros sobre esse assunto. E pensou. Avançando no tempo, vamos encontrar no princípio do 4º século depois de Cristo, uma mulher valorosa, com o nome de Catarina, em Alexandria, que foi trucidada em rodas de navalhas por não obedecer à imposição do paganismo pelo imperador Maximiano. Na hora da sua morte, houve muitas curas instantâneas. Abraçara os ensinamentos do Evangelho como vida, tornando a viver com ele e por ele. Depois disso, começaram a aparecer muitos monges que iam depositar a sua gratidão no Monte Sinai. E foi por isso que os monges gregos construíram no século VI depois de Cristo o mosteiro de Santa Catarina no Monte Sinai, com a ajuda do imperador Justiniano. Eis aí a volta à terra daquele anjo que prometera isso a Filipe,
para impulsionar o mundo na direção das verdades cristãs. Encontramos Filipe em Betsaida, abraçado a André e ao lado de Pedro, rumando para a igreja dos pescadores. Chegando lá, os três se deram as mãos ao trabalho de limpeza. Daí a algum tempo, Tadeu se dispôs a orar, entendendo que alguém lhe pedira isso. Terminada a prece, Filipe, impaciente, levantou-se e pediu licença, falando cordialmente: Mestre, porventura podes me fazer um grande favor, se não uma caridade, que nunca mais esquecerei, por Deus e pelos anjos? Como devo usar minhas energias para que elas possam ser úteis às criaturas e, por certo, a mim mesmo? Enfim, o que é energia? Jesus, o formoso corpo coberto com um manto de linho que descia pelos seus ombros até os pés, ressaltou com firmeza: Filipe, energia, acima de tudo, é, por assim dizer, o alento da vida. E como o hálito do Criador, que toma as condições que a bondade divina impõe e expande ao infinito com a mesma obediência. No entanto, em se falando da energia como interessa saber, como disposição de viver, de ajudar os outros e de tornar-se impaciente em todas as ocupações que te chegam às mãos, é justo que tenhamos métodos especiais para cada caso em pauta. Hás de aplicar, meu filho, a algumas pessoas um tipo de energia que para outros passe a ser violência. E o momento exato de trabalhar com essas forças, somente o bom senso que nasce da formação da consciência reta, elaborada na forja indispensável de todas as forças que dignificam e que elevam, é que pode escolher. Mas nunca estaremos aparelhados com essas condições sem a participação da boa vontade, que somente funciona com a mesma energia acionada por dentro. A ajuda de Deus é certamente visível, mas notaremos sua presença quando nos dispusermos a iniciar por nós mesmos. Se queres realizar alguma coisa, começa, que outras mãos prosseguirão contigo. Medita bem no que vamos falar. Deus fez a semente. A inteligência humana a recolhe onde quer que seja. Deus fez a floresta. O homem prepara o terreno para o plantio. Deus dá a chuva. A inteligência do homem coloca a semente no selo da terra. Não obstante, somente Deus dá o crescimento e a frutificação. E os homens colhem, comem e vendem. Quem foi que trabalhou mais? É justo e lógico que haveremos de fazer a nossa parte para que Deus possa se expressar com mais visibilidade nos nossos caminhos. O Mestre silenciou. Os apóstolos, dado a impaciência e a violência, começaram a estremecer em suas bases e a meditar. E o Cristo voltou a destacar: Filipe, as diversidades das aplicações da energia vão ao infinito. Será que quando precisas aplicar energia a uma criança, falo-ás com a mesma disposição que a um velho que carece dela? Será que ao usares de energia para que o mal não cresça, reprimindo os que gostam do alheio, faze-o com o mesmo ardor que quando o dever te impõe orientar um amigo que te pede socorro, mas que teima em prosseguir no erro? Será que aplicas a energia com um assaltante que te rouba os bens
e que às vezes pretende levar a tua vida na mesma temperatura que falas aos enfermos da fé e da esperança? A energia toma caminhos diferentes quando diferentes são tuas intenções. Quando faz parte da educação, a energia é força vital que desentulha o pântano do cérebro, avivando sensibilidades para guardar emoções elevadas na arte de aprender. No ódio, ganha outra feição, agitando e atingindo outros campos de Deus no coração humano e criando clima de tempestades onde antes existia paz. A energia diante das crianças, mesclada de bondade, é força para a disciplina que não amedronta. É o pai protegendo os filhos em sequência de vida. Mas a energia, Felipe, pretende impor autoridade desconhecendo as consequências. É malfeitora que afasta e queima as reservas de vida da alma. Todavia, a energia divina que se apodera de nós, na presença do amor que consola e da esperança, que cura e levanta os caídos, essa é a energia do bem, que tranquiliza o coração e nos mostra o quanto é bom praticar o bem, o quanto é grandioso ser alegre, alegrando os outros na dimensão da caridade. Eis que podemos e devemos ser sábios, bem antes de ser santos, porquanto a inteligência é um dom grandioso, mas sem a assistência do coração, ela se desorienta e costuma perder a direção. Já meditaste sobre a energia que tem um guerreiro e um profeta? Um dado à subversão e um místico? Um jovem que vê em tudo beleza e dinâmica, que sente a vida palpitar à sua frente, propondo-lhe felicidade, e um homem todo cortado pelo destino, todo abatido pelas imprudências e revoltado contra tudo e contra todos? Poderemos desfilar outros exemplos, mas basta para que possas entender até onde pode chegar a força que a energia impulsiona e quanto vale sua educação. E arrematou: Felipe, admiro a tua energia quando um ideal se forma em tua mente, mas a vigilância em ti haverá de ser maior. Quanto ao que ocorreu com teu coração há tempos, que a tua energia não conseguiu disseminar por compromissos assumidos, podes guardar como segredo da alma e tesouro da imortalidade. No entanto, deves tirar desses fatos exemplos que possam animar as outros nas lides da terra. Usa a inteligência, que ela te dará condições de, paralelamente com os teus segredos, carrear luzes sem par aos que ainda estão nas trevas. E em todos os campos em que a tua energia for aplicada, não te esqueças de colocá-la em primeira mão na balança da justiça, e, havendo dúvida, deixa passá-la pela alfândega do bom senso, para que se retire algo mais que vai indo como um imposto, aliviando a carga do viajante. E no bom entendimento e na boa vontade, regulando aqui e ali as tuas energias, deixa que o amor medre em todos os corações. Jesus levantou-se, acompanhado dos companheiros mais íntimos, ficando o ambiente de serenidade na igreja dos pescadores, onde Judas Iscariotes retardou os passos
desejando respirar mais aquele ar que se dizia santificado. Que Jesus nos abençoe. Senhor, fazer-me instrumento de
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida que generosa